Vamos lá, pessoal. Já fizemos a 1, a 2, a 3 e a 4, é isso? Já? Agora vem a parte legal, preste atenção. A número 5. A questão 5 eu falei com vocês que era uma questão de crase, não era? E eu falei assim, ó, eu não vou explicar a crase hoje, hein, cara. Mas vou explicar um negócio para você rapidinho, tá? Coisa rápida, de verdade. Tá lá no meu Instagram, inclusive, eu fiz uma live sobre crase esta semana. Você procurar meu Instagram lá, ficou salvo no IGTV. No Instagram do Sejures, quando houve o ápice da pandemia lá, que as pessoas estavam em casa, o Sejures fez live todo dia. Entendeu? E toda sexta-feira eu fazia uma live lá. E está divididinho por assunto lá. Então você pode encontrar, por exemplo, crase lá, entendeu? Regência. Ou você pode pegar o YouTube lá para botar curso Sejures. Vão aparecer várias aulas nossas lá. De direito, português e tudo mais. E em algumas delas eu explico crase. O que eu queria que você soubesse sobre crase hoje? Vai que você hoje fazendo uma questão em casa à noite esbarra com uma questãozinha de crase, tá? Eu vou fazer você fazer uma observação aqui que vai ajudar você em metade das questões, tá? Metade das questões de crase. Não vai resolver o seu problema com a crase, não. Fará você matar metade das questões de crase que você encontrar hoje, até o dia que eu explicar a crase para você. Preste atenção rapidinho, que eu não vou explicar a crase, tá? Eu vou explicar para você a não crase, tranquilo? Quando a crase não pode acontecer. Eu sempre falo que existe um tipo de concurseiro que é abençoado por Jesus mesmo. Jesus deu para você, cara, você vai ser um abençoado, tá? O aluno abençoado é aquele aluno que é crítico e inteligente, como é o seu caso, e ainda tem uma capacidade de memorização boa. Porque geralmente uma coisa não está associada a outra, já reparou? O burrinho decora bem, já reparou? Ele tem dificuldade em entender, ele decora que é uma beleza, decora todas as teclas de atalho rapidamente. Ele decora verbo de ligação, decora todos, tá? Decora os pronomes relativos. Sabe quando ele vai passar? Nunca. No português não dá para decorar quase nada. Agora eu vou ser sincero, há certas coisas cuja memorização facilita. Ser abençoado é aquele cara que conseguiria decorar, por exemplo, todos os casos de crase proibida da língua portuguesa, entendeu? O cara decora todos os casos de crase proibida, é muita coisa. São 18 casos subdivididos em mais casos, porque, por exemplo, um dos 18 casos diz que não ocorre crase com pronomes indefinidos, entendeu? O cara teria que saber todos os pronomes indefinidos da vida para que ele pudesse funcionar. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou botar aqui no quadro para você os 3 principais casos proibidos, tá? E eu vou colocar do lado uma estratégia que eu criei para você não ter que decorar todos os casos de crase proibida e ainda assim saber quais são, tá? Vamos lá. Entenda que eu não vou explicar crase para você não, tá? Eu vou explicar crase nunca. Aquela crase que nunca pode acontecer. É só olhar. Se tiver assim, pode dar como errado, tá? Não tem que pensar, não tem que refletir, não tem que ponderar. Se você vir algumas das crases que eu colocar aqui no quadro para você, já pode dar como errado, tá? Primeira coisa importante, ó, jamais ocorre crase antes de verbo. Entendeu? Não copiei, levanta, olha para cá, olha para mim. Jamais ocorrerá crase antes de verbo. Então, se você vir uma frase assim, ó, preste atenção. Ele pega uma frase em que há um termo que peça a preposição a, como o verbo negar-se. Quem se nega a, né? Ó, negou-se a expor suas ideias. Você não tem que pensar, ponderar, usar macete, refletir, nada. Expor não é verbo? Crase aqui, nunca. Sem concessão, sem exceção, sem ressalva e sem sofrer. Se o a precede um verbo, você não perde tempo, tá? Jamais ocorre crase quando o a precede um verbo, beleza? Vou colocar os 3 principais casos para você, tá? Segundo caso, falei sobre ele hoje com você mais cedo, mas eu vou repetir. Quando o a, essa é a parte em que você não presta atenção e se confunde depois. Repara o que eu coloquei no quadro? Eu botei a, eu não botei as. Eu botei a. Não existe S ali, reparou? Eu botei a. Se o a precede um termo no plural, jamais haverá crase. Jamais. Repara só, o adjetivo favorável é um adjetivo de base relativa. É um adjetivo que pede complemento. Quem é favorável a, beleza? Vou colocar aqui, ó, sou favorável a ideias. Se eu vejo na prova que o cara colocou um a e na sequência apareceu um termo no plural, eu nem sofro crase ali, nem pensar. Eu vou colocar aqui só um comentário para enriquecer isso aí, tá?
como eu falei de manhã, eu vou repetir. Se eu disser para você que eu sou favorável, você fatalmente perguntará favorável a quê? Não é isso? Significa que favorável é um adjetivo que pede a preposição a. Quando nós falamos que uma palavrinha pede a preposição a, significa que aquele termo é um termo regente cujo complemento começa com preposição, tá? Vou citar alguns exemplos. Ó. A palavra medo, medo rege a preposição de. Ué, mas como é que eu vou saber? É só imaginar a pergunta que você me faria se eu dissesse que eu tenho medo. Se eu dissesse que eu tenho medo, o que você ia perguntar? De quê? Então, medo rege de, né? Apaixonado rege por. Porque se eu disser que eu estou apaixonado, você perguntará, por quem? Entendeu? Agora, o que importa para a crase é que nós saibamos reconhecer os termos que regem a preposição a. Os termos que pedem a preposição a, tá? No coração puro e ingênuo do incipiente e iniciante, ele acha que quem pede a preposição é verbo, tá? Nem sempre é verbo. Negar-se é verbo, não é? Mas favorável não é. E pede preposição a, não pede? Imagine que alguém chegue para você e fale assim, nossa, você é idêntica. Se alguém disser que você é idêntica, você perguntará, peraí, idêntica a quem? Idêntico rege a, favorável rege a, leal rege a, referir-se rege a. Então, olha só, como você tem um termo que rege a preposição a, vamos lá, sou favorável a regras, sou favorável às regras. Para você tirar da cabeça essa bobagem de que o português é cheio de exceções, eu vou dar para você um nunca, muito nunca, e um sempre, muito sempre, tá legal? Quem é favorável a. Temos um regente, né? Caso haja um regente que peça a preposição a mais plural, nunca receberá o acento indicativo de crase. Tranquilo, pessoal? Em compensação, as mais plural sempre receberá o acento indicativo de crase, tá? Você copiou sem prestar atenção, não foi? Vai falar para sua mãe, o professor falou hoje, mãe, que as mais plural tinha crase sempre. Não falei, não. Eu falei que se houver um regente que peça a preposição a mais plural nunca e as mais plural sempre. Tranquilo? Eu preciso do cara que peça a preposição a lá, tá legal? Não vai colocar crase em todo as que você vir, não, tá? O indicador de crase no as acontece quando há um regente que peça a preposição a. E não esquece, gramaticalmente correto, mas muda o sentido. A pessoa que é favorável às regras é favorável a 2 ou 3 regras específicas. A pessoa que é favorável a regras é favorável a todas e quaisquer regras que ela vir na vida, tá? Beleza? Vamos ao terceiro e último caso dos mais importantes de crase proibida. Quando o a precede um termo masculino. Ô professor, eu conheço uma exceção. Não, você não conhece uma exceção. Nunca ocorre crase quando o a precede um termo masculino. Nunca. Eu conheço. Não, você não conhece um caso. Nunca ocorre crase quando o a precede um termo masculino, tá? Vou comentar já aquilo em que você está pensando, tá legal? Nunca ocorre crase quando o a precede um termo masculino. Veja bem, se eu digo a você assim, ó, a respeito, aquilo, afim, jamais ocorrerá crase aqui, porque respeito é masculino, aquilo é masculino, fim é masculino. Sim, fim é masculino. Você vê a fim da novela ou você o fim da novela? Então, ó, respeito, aquilo, fim, tá? Jamais ocorre crase. Professor, mas eu conheço um caso, você não conhece caso nenhum de exceção, porque eu expliquei. É a mania de chamar de exceção. O que acontece, e na cabeça do trouxa isso é uma exceção, é isto aqui. Preste atenção, ó. Eu vou colocar aqui o verbo chegar. O chegar rege a, não chega? Quem chega, chega a, né? Então, ó, nós temos o regente que pede a preposição a aqui. Aí aqui eu vou colocar, ó, cheguei à rua Nilo Peçanha. Eu botei Otávio Tarquínio outro dia aqui, o pessoal ficou traumatizado por saber que o nome certo é Tarquínio e não Tarquino. O pessoal fala Tarquino, não fala? Mas é Tarquínio o nome certo, tá? Parei de colocar para ninguém ficar traumatizado e parar de ver o curso, tá? Mas o Otávio Tarquínio, que foi o primeiro prefeito desta cidade, se escreve assim, tá? Tarquínio. Não é Tarquino, não, tá? Antigamente havia até trema lá, mas é Tarquínio. Bom, vou botar Nilo Peçanha para não comprar briga com ninguém, tá? Cheguei à rua Nilo Peçanha. Esta crase está perfeita, cara, perfeita. Quem chega, chega a rua Nilo Peçanha tem o artigo a e ocorre crase. O problema é a minha preguiça, é a sua preguiça, é a preguiça dela, que pegamos esta frase aqui e falamos assim, ó. Cheguei a Nilo Peçanha. Não é assim que a gente fala? A gente não fala a palavra rua, já reparou? Passei
pela Nilo Peçanha, estou na Otávio Tarquínio, entendeu? Passei pela Dutra. Nós não falamos a palavra rua. Aí o que acontece na cabeça do trouxa? Ele olha que Nilo é masculino e fala que esta crase é uma exceção. Não é exceção. A crase aconteceu por causa da palavra rua. O problema é que o trouxa não entende o que é elipse, entendeu? O que pode acontecer é crase com termo elíptico. Tá? E esta crase com termo elíptico aí, ela vai acontecer geralmente por uma questão de coesão textual. Nós temos preguiça de falar eu cheguei à rua Nilo Peçanha. Eu falo cheguei, não falo eu, e falo a Nilo Peçanha, eu não falo rua. Mas a crase acontece normalmente, tá? Entendeu? Cuidado com aquela expressão a moda também, que fica subentendido e tudo mais. Deixa eu explicar a você o que aconteceu naquele processo ali. Todos nós, eu, vocês, todos nós, tendemos à síntese, tendemos à apócope, à redução. Tudo que você pode suprimir, você suprime. Repara que você não fala assim, ó, nós sairemos do curso Sejures daqui a pouco tempo. Você fala assim, sairemos do Sejures daqui a pouco. Você corta tudo que você pode cortar. Você é fera em fazer elipse, tá? Elipse e supressão. Antigamente você falava vossa mercê, depois passou a falar vossa mercê, vós mercê, virou você, o mineiro fala o C, o carioca fala C. Você vai sair hoje? Esse C veio de vossa mercê, cara. A tendência é fazer essa redução. Um exemplo, ó, há mais ou menos uns 10 anos, era muito comum que as pessoas dissessem assim, ó, e aquele cara lá é um tremendo 171, não era assim que você falava? O tempo foi passando e você foi fazendo uma redução numérica e passou a falar, pô, aquele cara é mó 71, cara. Não foi assim? Hoje em dia, no ápice da preguiça, pô, aquele cara é mó 7. Não é assim que você faz? Esse processo é um processo naturalíssimo que toda língua enfrenta. Toda língua enfrenta, tá? Nem pode ser chamado de erro, isso é redução, apócope, tá? Nós tendemos a fazer isso. O que acontece, ó? Lá nos anos 40 ou 50, era muito comum que nós escrevêssemos assim, ó. Ele fez gols à moda Pelé. Quer dizer que ele fez gols à moda que Pelé fazia, né? Ao jeito de Pelé, à maneira de Pelé, tá? Só que com o passar dos anos, assim como um 7-1 que virou 7-1 que virou 7, as pessoas passaram a colocar essa expressão com a palavra moda subentendida. Entendeu? E aí, ó, ele fez gols a Pelé. O indicador de crase continua vendo aqui, mas por causa da elipse da palavra moda. Entendeu? Cuidado, tá? Agora, olha só. Essa palavrinha moda subentendida aqui, ela só serve para pessoas e lugares. Pessoas e lugares, tá? Bife à parmigiana, a moda que se faz na parmídia, sem dúvida. Usar o cabelo a Neymar, a moda que Neymar usa, tá? Não me venha colocar crase em bife a cavalo. E o pessoal bota crase em bife a cavalo. E o pior de tudo é que discutem com você, não, a palavra moda está ali subentendida. Cara, veja bem, fazer um gol à moda Pelé é fazer um gol à moda que Pelé fazia. Escrever poesias à moda Shakespeare é escrever uma poesia à moda que Shakespeare escrevia. Fazer um bife à moda cavalo, só se o cavalo aprender a fazer bife, entendeu? Então, enquanto os cavalos não aprenderem a cozinhar, você não vai colocar crase em bife a cavalo, tá? Professor, mas eu vi que tinha. Você viu brincando, estava sonhando, tá? Um professor meu falou que tinha, ele estava brincando também, ele testou para ver se você acreditar, tá legal? Não ocorre crase em bife a cavalo de jeito nenhum. A menina achou um livro aqui outro dia de português, com o cara falando que havia crase em bife a cavalo. Aí eu lembro que eu desenhei. Eu faço aquele desenho clássico para poder mostrar o bife a cavalo. Bife a cavalo vai acontecer no dia que você encontrar isso aqui, ó. Sabe o que é isso aqui? É um cavalo cozinheiro, ó. No dia que o cavalo aprender a fazer bifes, aí vai haver, entendeu? Enquanto os cavalos não aprenderem a fazer bife, você não vai botar crase em bife a cavalo, tá? Porque a moda Neymar é a moda que Neymar faz. A moda parmigiana é a moda que se faz na parmídia. Bife a cavalo com crase só se o cavalo fizer o bife, entendeu? Não ocorre crase nessa droga, tá? Jamais. E afirmam com precisão, né, cara? Eu chego a ficar assim, pô, será que eu estou errado? Não ocorre crase aqui, não, tá? Não inventa essas drogas, não. Olha só. Tendo você descoberto esses 3 principais casos de crase proibida, agora é só se divertir. Porque o que concursos, ele dá uma facilitada na sua vida que a própria questão não deu. Porque a questão não fala de crase. Pode reparar, a palavra crase não aparece na questão. A questão 6, né? Perdão, 5, ó.
Sem prejuízo da correção gramatical e dos sentidos do texto, o primeiro período do terceiro parágrafo poderia ser assim reescrito. Contudo, os cientistas avisam que ter tanta luz a nosso dispor custa muito caro ao meio ambiente. A nosso dispor, a nosso dispor, a nosso dispor. Nosso dispor é um termo masculino, concorda? Qual é a chance de haver crase aí? Zero, nenhuma. Então a reescritura está errada. Resposta errada aí, tá? Jamais ocorre crase quando há de um termo masculino, beleza? Percebi que muitos de vocês começaram a estudar agora. Isso é bom, cara, isso é bom, sabia? Porque um aluno que dá muito trabalho é um aluno que já fez meio curso, estudou uns 3 anos atrás e voltou agora, fez uma turma de sargento do exército, 20 anos atrás, agora voltou a estudar. Esse cara, ele guarda, sabe o quê? Lapsos de informação. Cara, e os lapsos de informação que você guarda só causam problema. Quer ver um lapso de informação? O aluno que vai dizer assim, mas nossa, é pronome possessivo, eu ouvi dizer que era facultativo aí. Cara, ninguém nunca te falou que a crase era facultativa com possessivos. Acredite, nunca falou. Mas dá essa impressão, não dá, de que um lapso de informação é assim? Cuidado, tá? A crase é facultativa com 5 possessivos só. Minha, tua, sua, nossa e vossa, só. Com estes 5 aqui, tá? Nosso é masculino, não pode haver crase de jeito nenhum, tá? Para matar, pessoal, rapidinho, para matar a próxima questão, eu vou te explicar uma maldade aqui no quadro, muito legal. Você vai achar a questão tranquila depois da conversa de hoje. Vou colocar mais uma maldade. Aí eu vou tentar, acho que eu consigo, apesar de estar cansado, estar esgotado, é difícil entrar em informação, né? Mas eu vou tentar te dar uma estratégia aqui hoje, para você não ter que decorar todos os casos de crase proibida do mundo, mas ainda assim saber quais são, tá legal? É só você aplicar a dica que eu vou dar, para saber se aquele caso é um caso proibido, tranquilo? Aí já sabe, se propuserem crase ali, você usa a nossa estratégia, beleza? Se você vir que não caberia, é só dar como errado. Mostra você já do que se trata. Com muita responsabilidade, porque o macete do X, cara, ele é uma droga. Ele é uma droga. O macete do X, se você explicar certinho, e o aluno entender certinho, é maravilhoso. Mas quando o aluno entende errado o macete do X, tanto que não espalhem, tá? Há turmas para as quais eu não explico, não. O macete do X não explico para qualquer turma, não. Porque eu percebo que se eu explicar isso para uma turma que não está muito afim de entender, ou com algum probleminha, vai dar problema. O cara bota a crase no P, entendeu? Ele bota a crase no J, ele bota J com acento indicativo de crase, se o cara entender errado o que eu vou explicar aqui. Então, eu vou explicar para vocês, porque vocês são capazes de entender, tá? Mostre já qual é o macete do X da crase, tá? Só um segundo. Eu queria relembrar uma coisa que eu comentei com você mais cedo, só para ratificar uma coisa importante, olha só. Eu vou colocar aqui os gatinhos de novo, tá? Ó, os gatos que vivem na rua são mais hostis. Ó, os gatos que vivem na rua são mais hostis. E aqui, ó, os gatos que são felinos têm aversão à água. Casinho legal, pode haver crase ou não. Depois eu explico a você por quê, tá? Vamos lá. Os gatos que vivem na rua são mais hostis e os gatos que são felinos têm aversão à água. Ambas as orações azuis começaram com pronome relativo. Os gatos os quais vivem na rua, os gatos os quais são felinos. Então estamos diante aqui, vocês sabem, de 2 orações subordinadas adjetivas. Agora, olha bem, porque uma é restritiva e a outra é explicativa. Consegue identificar? Significa que uma das duas tinha que estar com vírgulas. Ou seja, em um dos 2 casos, faltou a vírgula aqui. Cara, dá uma vontade de trocar, dá vontade de botar a vírgula na restritiva, não dá? Não, a vírgula na explicativa, tá legal? Já achou já? Professor, eu esqueci, depois que eu almocei eu esqueci tudo. Como é que eu encontro a explicativa? É aquela que traz uma característica inerente e óbvia, tá? A explicativa é aquela para a qual você dirá sim, tá? Mentalmente, não fala, tá? Por seu pensamento. Todos os gatos vivem na rua? Não responda. Todos os gatos são felinos? Não responda. Aquela em que você falou sim é explicativa. Tá legal? Posso perguntar então? As vírgulas vão entrar no primeiro ou no segundo caso? Vai. Segundo caso, porque todos os gatos são felinos. Dá vontade de botar aqui, não dá? Mas é aqui, tá? Eu falei que você quer dar vontade. Vírgula não restringe, cara. Vírgula não restringe, tá? A vírgula entra na explicativa, não na restritiva. Tranquilo? Os gatos que vivem na rua são mais hostis. Restritiva em cima, explicativa embaixo. Tranquilo, pessoal? Restritiva e explicativa. Agora vem uma maldade. Maldade legal. É aquela maldade que só vai funcionar com vocês que guardam lapsos de informação. Tanto que é interessante, a pergunta que eu faço agora, as meninas erram mais que os homens. É verdade, as mulheres erram mais que os homens. Olha por que as mulheres erram mais que os homens quando eu pergunto aqui, tá? Presta atenção, tá? Eu pergunto assim, ó. Qual das 2 orações cumpre função sintática de aposto? Não responda.
Qual das duas orações cumpre função sintática de aposto? Entendeu? Quando eu pergunto qual das duas orações cumpre função sintática de aposto, por que as meninas têm mais vontade de errar do que os homens? Sabe por quê? Porque vocês lembram o que é aposto, entendeu? O cara está assim, sei lá o que é aposto, vou chutar nada. Nem sei o que é aposto, como é que eu vou chutar esse negócio? Quem tem uma informação vaga sobre o que é o aposto, sentiu uma vontadezinha de errar, não sentiu? Quando eu pergunto a você qual das duas tem função sintática de aposto, dá muita vontade de falar que a de baixo tem vontade de aposto, não tem? Mas aí é um impulso maligno, tá? Porque a oração adjetiva nunca tem função de aposto. Nunca, nem a restritiva, nem a explicativa, tá? Nem a restritiva, nem a explicativa, mas confessa que parece muito com o aposto, não parece? O aposto é uma função que vem geralmente entre vírgulas, tá? E explica o termo antecedente, por exemplo, ó, os gatos, animais fofinhos, beleza, seria um aposto, tá? Neymar, jogador do Barcelona, aposto. Damasceno, professor de Direito. Sejures, um curso preparatório. O aposto, ele vem geralmente entre vírgulas e explica o termo antecedente. Só que o aposto não começa com pronome relativo. Entendeu? Então parece muito com aposto, né? Quando o CESP quer muito sacanear, ele fala que no segmento as vírgulas isolam o aposto. Aí todo mundo fala que está certo e você, meu orgulho, fala que está errado. Tá legal? Beleza? Bom, olha só. Pensando nisso, vamos ver a questão 6 agora, por favor. O que ele vai fazer na questão 6? Vou dar uma mastigadinha para você, tá? Ele vai pegar uma oração adjetiva, né, que começa com pronome relativo, que está sem vírgulas e que, portanto, é restritiva, e vai propor a você que empregue vírgulas. Lembra o que acontece? Quando você bota vírgula na restritiva, ela vira explicativa. Se você bota vírgula na restritiva, ela vira explicativa. Quando eu falo, ó, as mulheres que são inteligentes ocuparão cargos importantes. Se eu falo que as mulheres que são inteligentes ocuparão cargos importantes sem vírgula, só ocuparão cargos importantes as mulheres que são inteligentes. Se eu falar as mulheres, vírgula, que são inteligentes, vírgula, ocuparão cargos importantes, aí todas ocuparão porque todas são inteligentes, tá legal? O que a questão propõe? Que você pegue um segmento sem vírgulas, que é uma oração adjetiva começando com relativo aí, e diz que você vai colocar vírgulas, tá? Vamos lembrar, se você colocar vírgulas em uma restritiva, a gramática continua correta? Sim. O sentido se mantém o mesmo? Não. Entendeu? Você transforma restrição em explicação. Agora, olha o enunciado da questão 6, por favor. A correção gramatical do texto seria mantida, mas seu sentido seria alterado caso o trecho que se infiltra no ambiente no qual dormimos fosse isolado por vírgulas. Certo. Porque ela começa com pronome relativo, é, portanto, uma oração subordinada adjetiva, né? Como está sem vírgula, ela tem caráter de restrição. Se você botar a vírgula, ela ganha caráter de explicação. Ou seja, a frase continua certa, só que muda o sentido, entendeu? Então, cuidado, tá? Olha aqui, por favor. Ó. Os políticos brasileiros, preste atenção, tá? Os políticos brasileiros que roubam hão de ser presos. Os políticos brasileiros que roubam hão de ser presos. Eu não ligo para erro de português, não. Quem é meu amigo aqui sabe, eu não reparo o erro de português de ninguém, não corrijo ninguém, nunca. Você nunca me verá corrigindo o erro de alguém, nunca, de verdade. Acho falta de educação, faço uma grosseria, sabe? Nunca, de verdade. E segue meu conselho, não corrige ninguém, não, tá? Eu acho alguns erros mais feios que outros, de fato, mas criticá-los, não. Eu acho que você escreveu o infinitivo sem R é bem feinho, né? Quero te encontra. Já viu já? Tô louco para te beijar. A pessoa diz assim, o que as meninas fazem? Bloqueiam os rapazes, né? Vocês bloqueiam o rapaz que bate, tô louco para te beijar. Eu acho feio isso. Um outro errinho que eu acho feio, um erro prosódico, um erro de pronúncia feio também, é a pessoa que fala rouba. Entendeu? Os políticos brasileiros que roubam, o político rouba, ninguém rouba, é rouba, tá? Rouba. Pô, esse cara rouba muito, ele não rouba, ele rouba. Tranquilo? Estou comentando aqui por curiosidade, porque ninguém fala isso aqui, né? Mas rouba é feio pra caramba, né? Pô, esse juiz aí rouba muito, ele não rouba, ele rouba, tá? É um desvio prosódico que eu acho feio. Eu tenho uma implicânciazinha também com desvio prosódico de alguns cariocas, na hora de pronunciar esta conjunção e a dificuldade natural que os cariocas têm de falar este verbo, já reparou? Eu acho horroroso quem fala mans. Já viu mans, já? Dá vontade de abraçar a pessoa, não dá? Que fala mans? Pô, tadinho, cara. Dá uma pena. Mans é horroroso, cara. Mans é o fim do mundo. E quase tão pior quanto mans é quem fala nascer.
O cara bota um I. Onde você nasceu? Já viu? Nascimento. Marcelo Nascimento sofre aqui dando aula, professor de informática, né? Que chama Marcelo Nascimento. Não existe semivogal aqui não, tá? É nascer, mais, tá? Nem rouba, é rouba, tá? Olha aqui, ó. Os políticos brasileiros que roubam hão de ser presos. Pessoal, presta atenção. Se eu falo que os políticos brasileiros que roubam hão de ser presos, fica muito clara para você a percepção de que nem todos hão de ser presos, só os que roubam. Entendeu? Agora preste atenção. Se eu colocar as vírgulas aqui, ó, eu estarei dizendo que todo político brasileiro rouba. Entendeu? Se eu boto as vírgulas aqui, eu transformei a ideia de restrição em explicação, tá? Não posso falar isso aqui com a Raquel ali, Raquel é a política, não posso falar. Então, ó, não vou colocar... E ela não rouba, então é até injusto falar isso aqui. Mas se eu colocar as vírgulas aqui, eu passo a expressar uma ideia de explicação. Entenda que a gramática da frase continua perfeita, mas você altera o sentido, tá legal? Então, ó, sem vírgula eu restringo, com vírgula eu explico. Isso altera o sentido, mas mantém a correção gramatical, que foi basicamente o que ele falou aí. Se você bota uma oração adjetiva entre vírgulas, você sai da restrição e passa para a explicação, tá? Vou dar um macete do X para você e vou tentar fechar o relativo, porque eu quero que você tenha uma noite divertida hoje, fazendo questões de relativo em casa, tá? Vou dar um macete do X para você, da crase, proibida, tá? Depois vou fechar o relativo com você, que nós conseguiremos fechar vários assuntos legais hoje. Aí eu preciso de você, cara, fazendo questões em casa. Faça muitas questões em casa, tá? Nossa próxima aula na semana que vem? Deve ser, né? Não sei. Bom, vocês têm um tempinho para poder fazer questões de casa. Eu vou colocar para você aqui, ó, uma relação dos assuntos que você vai fazer, tá? Pronome relativo, oração adjetiva, tudo direitinho para você, beleza? Tira uma foto aí, por favor. Aqui ele tem a versão a água ali, você pode botar com indicador de crase ou sem indicador de crase. Ter a versão a água sem indicador de crase é vago, tem a versão a qualquer água, entendeu? Tem a versão a água, é uma água específica, entendeu? É como não ir à festa sem indicador de crase e com indicador de crase, tá? É mais adequado sem. É mais adequado sem. Sabe por quê? Se fosse o verbo gostar, você falaria que o gato não gosta da água, o gato não gosta de água. De água. É mais comum sem o artigo, reparou? Então, ter a versão a água é mais adequado sem o indicador de crase, tá? Bom, eu acho que todos vocês sabem que o indicador de crase ele é empregado na maioria dos casos quando há um termo que pede a preposição a e na sequência você tem o artigo a. Essa é a crase clássica. Essa é a crase que acontece na maioria absoluta dos casos, tá? É aquela que acontece aqui, ó. Olha que gostosinho, ó. Fui, o verbo ir pede a preposição a, não pede? Quem vai, vai, a. Já temos um A. Para que ocorra crase, eu tenho que ter dois As. Então, eu vou colocar aqui, ó, fui à cidade. Por que vai haver crase aqui, explicando gramaticalmente? Porque a palavrinha cidade é um substantivo feminino. Você fala a cidade, né? Então, eu tenho aqui ó, o emprego concomitante da preposição a do verbo ir, mais o artigo a de cidade. Por isso que ocorre crase ali, tá? O indicador de crase ele é empregado quando há um regente que pede a preposição a e na sequência você bota um substantivo que tem o artigo a, tranquilo? Esta é a crase clássica, é a que vai acontecer em 95% dos casos, é a mais cobrada da prova, tá? Agora, a ideia é que nós saibamos quando aquele acento indicativo de crase não deverá ser empregado. Você pode memorizar de forma exaustiva todos os casos de crase proibida, tranquilo? Ou você pode usar a estratégia que eu vou explicar agora. É um pouquinho trabalhosinho, eu explico 3 vezes, tá? Alguns pegam na primeira, outros na segunda, outros na terceira, entendeu? Mas eu vou explicar 3 vezes, prometo, tá? Presta atenção. A estratégia do X é uma técnica que funciona assim. O passo 1 é você observar se existe alguma palavrinha que peça a preposição a, entendeu? Por exemplo, quem vai, vai a. Quem é favorável a. Quem é contrário a. Quem é avesso a. Tranquilo? O passo 1 é observar se há um regente, tá? O passo 1 é imprescindível. Se ele falhar, já não deu certo o macete. Entendeu? Só vou usar o macete quando eu encontrar um regente que peça a preposição a, tá? Sabe quantos passos são? 2. Agora vem o passo 2. O passo 2, que só pode ser considerado, se você já passou pelo passo 1, pegar a frase aqui que eu criei, ó. X parece interessante. Você vai compreender já como é que isso funciona. Quer usar ali? Fui à cidade. Vamos lá. Quem vai, vai a. Aí eu vou pegar a palavra cidade
e vou encaixar aqui, ó, no lugar deste X, tá? Vou encaixar no lugar deste X. Se eu encaixar a palavra cidade aqui no lugar deste X, dentro deste coração aparece um artigo. Se eu encaixar a palavra cidade no lugar do X, dentro do coração aparece um artigo. Quer ver? Olha que bonitinho, ó. A cidade parece interessante. Entendeu? Quando você encaixa a palavrinha no lugar do X e lê esta frase, se a palavrinha tiver o artigo, ele aparece dentro do coração. Entendeu? Aí você junta as peças. Espera aí, eu já tive um regente que pede a preposição a, certo? Quem vai, vai a. Se eu encaixar a palavrinha aqui no lugar do X e aparecer um a aqui, é só empregar o indicador de crase lá, tá? Como eu prometi, vou explicar 3 vezes, tá? Primeira vez com apenas 2 exemplos. Presta atenção, eu vou colocar aqui um elemento que pede a preposição a. CESP. Não é o caso aqui. Eu me refiro. Quem se refere a. Não interessa a que eu me refira. A qualquer coisa a que eu me referir, a preposição a deverá ser empregada. Tá legal? Aí eu vou colocar aqui, turma, 2 coisas às quais eu me refiro, tá? 2 não, 3. Eu vou colocar assim, ó. Eu me refiro a ela, tudo bem? Eu me refiro a essa ideia. Eu me refiro à ideia de Pedro. Aí eu quero descobrir agora em qual destes 3 As eu vou empregar o acento indicativo de crase. Eu quero descobrir em qual destes 3 As eu vou empregar o acento indicativo de crase, tá? Relaxa. Vamos pegar primeiro a palavrinha ela. Pegou a palavrinha ela? Pegou? Traz a palavrinha ela com calma para mim, sem sofrer, tá? E bota aqui no lugar do X. Espera um pouquinho, pessoal. Bota a palavra ela aqui. Colocou, não fala não, não precisa falar não, tá? Leia mentalmente esta frase para o seu coração, colocando a palavra ela aqui. Para o seu coração, não precisa falar alto não. Bota a palavrinha ela aqui. Leia a frase para o seu coração. Leu a frase direitinho? Vê se ficou assim. Ela parece interessante. Não ficou assim? Ela parece interessante. Reparou quão vazio ficou este coração? Ninguém falou, espero, né? Ah, ela parece interessante. Não, você falou, ela parece interessante. Reparou que o coração ficou vazio? Significa que aqui não vai haver crase. Entendeu? Quer fazer de novo? Pega agora, por favor, essa ideia, tá? Mas tem que pegar tudinho, sem preguiça, hein? Essa ideia. Pega essa ideia, bota essa ideia aqui, ó. Respira e vamos ler a frase. Essa ideia parece interessante. Reparou que você não falou A mais uma vez? Reparou que o coração ficou vazio? Não vai haver crase aqui. Tranquilo? Agora pega ideia de Pedro, respira, bota no lugar do X e lê essa droga em português para mim, tá? Vê se não fica assim. A ideia de Pedro parece interessante. Não apareceu um Azinho ali? O que você faz? 32 centímetros de crase aqui. Entendeu? Se você encaixar esta expressão no lugar do X e aparecer um A, ocorre crase, tá? O que eu falei? Eu ia explicar 3 vezes, né? Na primeira, alguns já iam entender, na segunda ia ficar melhor, na terceira eu vou solidificar a questão, tá? Vou repetir. Eu me refiro a ela, eu me refiro a essa ideia, eu me refiro à ideia de Pedro. Quem se refere a. Se eu pegar o pronome ela e colocar no lugar do X, não aparece artigo, tá? Ela parece interessante. Eu me refiro a essa ideia. Pega essa ideia e bota no lugar do X, ó. Essa ideia parece interessante. Eu me refiro à ideia de Pedro, vou colocar ideia de Pedro no lugar do X. Olha que legal, ó. A ideia de Pedro parece interessante. Nenhum de vocês falaria assim, ideia de Pedro parece interessante. Você ia colocar um artigo ali, não ia? Essa junção da preposição do referir-se mais o artigo a faz com que ocorra a crase, tá? Professor, bota com 4 casos agora que eu quero sofrer de verdade, tá? 4 casos, presta atenção, ó. Ele se opunha. Sérgio, presta atenção, tá? Quem se opõe a. Vou colocar 4 agora, para que você me diga em qual deles vai haver crase, tá? Eu já começo a pescar quais de vocês conseguiram compreender. Vamos lá, ó, eu vou colocando aqui. Ele se opunha a falar a verdade. Ele se opunha à exposição dos fatos. Ele se opunha a qualquer denúncia. Ele se opunha a certa postura. Vou dar uma mastigadinha para você, tá? Coisa rápida, hein? Quem se opõe a. Quem se opõe a. Já temos um a já, não já? Para que ocorra crase tem que ter 2. O que você, meu orgulho, vai fazer? Vai pegar o que veio depois do a, falar a verdade, exposição dos fatos, qualquer denúncia,
certa postura, vai pegar o que está sublinhado aqui, tá? E vai encaixar com calma, isso no lugar do X, tranquilo? Posso fazer a primeira com você? Só a primeira, tá? Falar a verdade, né? Falar a verdade, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Falar a verdade parece interessante. Falar a verdade parece interessante. Reparou quão vazio ficou este coração aqui? Já sabe que não vai haver crase ali. Tudo bem que você já sabia, porque falar é verbo, né? Jamais ocorre crase com verbo, mas mesmo nos casos em que você já sabe, ele funciona. Falar a verdade parece interessante, tá? Agora vai você. Você vai pegar isto aqui, depois isto aqui, depois isto aqui, e perceber que colocando estes caras lá, só em um caso o coração terá um artigo. Neste caso vai haver crase, tá? Muitos de vocês já fizeram e já acertaram já, não já? Vamos lá, preste atenção, tá? Exposição dos fatos. Vou pegar a exposição dos fatos e vou colocar aqui, tá? Ó, parece interessante, viu? Funcionou, não foi? Pega agora qualquer denúncia, vai, bota aqui no lugar do X, parece interessante. Está indo bem, pessoal? Pega agora, por favor, certa postura, aqui, ó, parece interessante. Tranquilo? Já descobriu em qual caso vai haver crase? Posso perguntar? O orgulho toma conta do meu ser agora, neste momento. Em qual destes casos vai haver crase? Primeiro, segundo, terceiro ou quarto? Vai. Segundo caso, vai haver crase aqui. Tudo certo? Sabe por quê? Porque a exposição parece interessante. A exposição dos fatos parece interessante, entendeu? Já sei que não ocorre crase nem aqui, nem aqui, nem aqui, beleza? Ou seja, o X, ele entrega os casos proibidos. Todo caso proibido vai ser denunciado pelo X, tá? Só que eu prometi explicar 3 vezes, né? Expliquei só 2, vou explicar mais uma, tá? Tira uma foto aí, que eu comento com você mais uma vez. E eu vou explicar como é que você vai usar isso na prova, tá? Vou colocar aqui um termo que pede a preposição a, tá? Eu sou o contrário. CESP, contrário não pede a? Porque se eu disser que eu sou o contrário, você vai querer saber a quê, né? Algumas pessoas são contrárias a mentiras, outros são contrários à infidelidade, contrários ao roubo e tudo mais, tá? Então eu vou fazer assim, vou colocar 5, tá? Para que você me diga em qual deles vai haver crase. Eu gosto de colocar assim para que você me diga em qual caso vai haver, porque a principal utilidade do macete do X é descobrir quando não ocorre crase, tá? É a principal utilidade dele, tá legal? Então olha só, eu sou contrário a expulsar os invasores. Eu sou contrário a essa atitude hostil. Eu sou contrário a qualquer violência. Eu sou contrário à expulsão dos invasores. E eu sou contrário a quem se abstém. Bom, preste atenção, pessoal. Tendo você já reconhecido o regente que pede a preposição a, quem é contrário a, agora caberá a você a diversão de pegar estes elementos aqui, ó, e colocar todos eles no lugar do X. Para saber se a palavrinha tem o artigo ou não, tá? Só para lembrar, ó, bota um coraçãozinho assim bonitinho, bota um X aqui e fala parece interessante. Só para que você perceba em qual daqueles casos vai aparecer um artigo aqui, entendeu? Já ficou uma coisa um pouco mais tranquila para você já, não já? Você está fazendo assim, ó, está pegando isto aqui, expulsar os invasores, colocando no X e lendo a frase. Você pega essa atitude hostil, bota no lugar do X e lê a frase. Você pega qualquer violência, bota no lugar do X e lê a frase. Você pega a expulsão dos invasores, bota no lugar do X e lê a frase. Você pega quem se abstém no lugar do X e lê a frase. Tá legal? Já achou já, não já? Já consegue identificar em qual daqueles casos vai haver crase, tá? Eu vou ler o seu pensamento, tá? Vamos lá. Expulsar os invasores parece interessante, sem crase, beleza? Expulsar os invasores parece interessante, sem crase. Essa atitude hostil parece interessante, sem crase. Qualquer violência parece interessante, sem crase. Opa, a expulsão dos invasores parece interessante, crase, já acertou, meu orgulho. A expulsão dos invasores parece interessante, tá? Quem se abstém parece interessante. Pessoal, deu certo para todo mundo? Deu certo direitinho, tranquilo. Agora, repitem, cara, só se usa quando há um regente, tranquilo? Porque se não houver o regente, não vai haver crase. Eu tenho que ter um termo que peça a preposição a. Notem que eu consideraria que eu não expliquei crase para vocês, eu expliquei a não crase. Então, toda vez que você vir que o CESP propôs a você a troca de uma expressão com indicador de crase por outra expressão, encaixa outra expressão no X, tá? Para saber se a crase vai continuar ou não. O que o CESP, sacaninha, adora fazer? O CESP ele sabe que vai encontrar ali mais da metade dos candidatos
Na verdade, não são candidatos, são inscritos, né? O cara se inscreveu, dia da prova ele acorda, vou lá ver, de repente eu se dou bem, né? Aí ele vai lá fazer a prova lá, tá? Ele chega à prova, pô, eu era bom na redação, eu fazia minhas férias na escola. Aí ele vai chegar lá, tá achando que a prova é o pintinho amarelo, vai achar que a redação vai ser minhas férias, e ele vai. Esse cara, ele pode ser realmente ligeiramente inteligente, e ele vai querer fazer as questões assim, cara, como eu sou um cara que já li um pouquinho já, ele leu Harry Potter 1, 2 e 3, chegou até o Azkaban ali e parou, achou difícil entender os demais, mas leu 3, tá? Leu um Crepúsculo só, beleza? Mas ele se acha já um cara culto, entendeu? Ele acha que ele já consegue ter interpretação. Vou matar o português usando a interpretação de texto, entendeu? Ele vai para as questões de português querendo matá-las só com a interpretação. O que o CESP faz com esse engraçadinho? Ele pega, por exemplo, esta frase aqui, ó. Sou avesso à expulsão dos sem-teto. A frase está perfeita, tá, pessoal? Está certinha. Quem é avesso a expulsão dos sem-teto parece interessante, crase corretíssima, tá? O CESP, como você acabou de ver, ele cobra a crase sem falar crase, reparou? Ele não falou a palavra crase, acento grave, nada. O que ele faz? Ele fala o seguinte, ó, preste atenção, hein? Este é o texto da prova, a questão não vai vir assim não. Na questão, o cara fala o seguinte, a substituição de expulsão dos sem-teto por expulsar os sem-teto mantém o sentido e a correção gramatical, entendeu? Ele propõe a troca de expulsão dos sem-teto por expulsar o sem-teto e diz que isso mantém o sentido e a correção gramatical, tá? Põe-se na posição de um cara que não sabe nada de gramática, sabe nem se a crase é para cá ou para cá, está na dúvida, tá? Mas ele já leu 3 Harry Potters já. Aí ele vai fazer a troca, ó. Sou avesso à expulsão dos sem-teto e sou avesso a expulsar o sem-teto. Fala a verdade, é a mesma coisa, concorda? Isso mantém o sentido, cara, é inegável que isso mantém o sentido. Ser avesso à expulsão dos sem-teto e ser avesso a expulsar o sem-teto tem exatamente o mesmo sentido, mas está errado. Porque se eu trocar expulsão por expulsar, não ocorre crase, porque jamais ocorre crase antes de verbo. Entendeu a maldade? O cara faz uma proposta de troca que mantém o sentido, mas que altera a correção, tá? Cara, eu adoraria poder dizer sempre, tá? Não vou dizer sempre não. Posso falar, desconfie, abra o seu olho. Quando você perceber que o CESP propôs a você a troca de uma frase por outra frase e disse que essa troca manteve o sentido e a correção, se você perceber que o sentido se manteve, provavelmente há um erro de português, entendeu? Provavelmente há um erro de português. Entendeu o que eu quis dizer? Entendeu? Ele propõe a você a troca de uma frase por outra, tá? Ele fala que essa troca mantém o sentido e a correção. Se você reparar que o sentido se manteve, cara, é quase certo que ele colocou o erro de português ali de sacanagem, entendeu? Porque ele sabe que o sentido é mais fácil de perceber, mas a gramática não. O cara que não sabe, por exemplo, que não ocorre crase antes de verbo, ele acha esta troca aqui perfeita, tá? Então desconfie. Não posso afirmar que vai estar errado, mas a chance de erro é muito grande quando ele propõe a troca de uma frase por outra, e nessa troca você percebe que o sentido se manteve, tá? Se houve manutenção do sentido, Paulinho, provavelmente há um erro de português, porque eles são sacanas, né? Eles querem que você erre, beleza? Bom, tira uma foto aí, por favor. O material de vocês veio sem um gabarito, né? Se você quiser o gabarito deste material aqui, vou explicar onde é que você vai encontrá-lo. No próprio site do Sejures, eles botam um gabarito lá se eu pedir que eles coloquem, tá? Mas se você quiser muito pegar o gabarito logo hoje, quando chegar à sua casa, é só você olhar a indicação dela aí em cima, tá vendo? CESP, SEBRASP, PRF, aplicação 2019. Aí você vai a este site aqui, ó, PCI Concursos. Esse não é pago não, tá, pessoal? Esse é de graça. Bota essas especificações aí lá na barra de busca que aparece a prova com gabarito, tá legal? Eu posso fazer depois com você o resto das questões, mas se quiser, PCI Concursos, ele bota a prova para você com gabarito lá, tá? Ou então no que concursos. É só você fazer o seguinte, olha só, vai ao que concursos, digita qualquer uma das questões que aqui estão, digita direitinho, tá? Ele vai encaminhar você para a prova já. E com o gabarito comentado, tá? E olha, professor, mas eu não tenho dinheiro, como é que eu vou fazer? Até 10 questões é de graça, não é isso? Até 10 questões é de graça. Se você fizer, assim, mais que isso, ele vai te cobrar. Mas até 10 questões por dia eles não cobram não, tá?
Há um pessoal muito muquirano aí que cria 55 e-mails, né, para cada um usar 10. É o ápice da falta do que fazer, né? Muita vontade de economizar, né? Mas ainda assim eu acho que você tem acesso só ao gabarito, né? Não aos vídeos, nada não. Eu não sei, acho que não. É. Ah, legal, pô. Eles têm que melhorar porque o Estratégia lançou, né? O Tech lançou também. É o livre mercado, né, cara? Isso aí. A vantagem é que o que já era bom tem que ficar melhor para concorrer com os demais, né? Eu ainda acho que o que concurso é o melhor ainda. Bom, olha só. A matéria mais complexa da língua portuguesa, não é a mais complexa não, mentira minha, é aquela que você mais erra quando você fala, e é muito difícil você acertar batendo papo, é a regência com pronome relativo que eu vou explicar agora, tá? Tanto que é uma das coisas que eu mais admiro nas pessoas, quando você encontra alguém que consegue acertar a regência com relativo, cara. É uma coisa tão rara no falar das pessoas, que eu me lembro de poucas pessoas, das pessoas famosas que estão por aí, que têm esse cuidado. Ciro Gomes, Fernando Collor de Mello, Fernando Henrique Cardoso, o falecido Boechat também, são pessoas que conseguem ou conseguiam falar sem errar a regência com pronome relativo, entendeu? Que é uma coisa difícil de verdade e que é uma coisa assim que me faz admirar muito a pessoa que tem esse cuidado de colocar frases com preposições adequadas antes do pronome relativo, tá? Relaxem com isso, o importante é a prova, tá? Eu vou mostrar a você primeiro um erro de regência com pronome relativo. E é claro que eu vou te dar um macete para poder matar a questão, tá? Sabe aquela frase que você fala assim, cara, a banca está dizendo que a frase está errada e eu não estou conseguindo achar erro nenhum aqui, cara. Geralmente é regência com relativo. É o erro mais difícil de encontrar, tá? Eu vou começar com uma frase bem bobinha, bem pequenininha, bem gostosinha de entender. Depois que você percebe qual é o erro dela, fica mais fácil identificar os demais. Quer ver? Olha só. Olha essa frase bonitinha aqui, romântica. Quando você fala para uma pessoa, você tem tudo que eu gosto. Você tem tudo que eu gosto. A frase é tão gostosinha e romântica que você nem repara que ela está errada, mas ela está errada. Ela tem um desvio gramatical aqui quase imperceptível, tá? Já vou abrir os seus olhos para ela já. Olha quem está aqui, o pronome relativo. Você tem tudo o qual eu gosto ou do qual eu gosto, tá? Tranquilo. A partir de hoje, quando você vir um pronome relativo, seja ele qual for, dê atenção à oração que ele introduz. Aquela que você sabe que é a oração subordinada adjetiva, por sinal, restritiva, concorda? Está sem vírgula? Restritiva? Sim, restritiva. Se fala que você tem tudo que eu gosto, você pode ser uma pessoa muito feia, só que você tem as orelhas grandes. E eu adoro pessoas com orelhas grandes, entendeu? Então você tem tudo que eu gosto. Ou seja, isso é uma restrição, tá? O problema é que o que, pronome relativo, introduzia uma oração em que há um verbinho que pede preposição. Repara, você nunca falaria assim, nossa, eu gosto muito maçã. Eu não gosto maçã, eu gosto de maçã, entendeu? Quando na oração adjetiva, aquela que começa com pronome relativo, há um termo que peça preposição, quem gosta, gosta de, né? Esta preposição tem que estar antes do relativo. Então a frase correta seria, você tem tudo de que eu gosto. Entendeu como é que é? Quando você identificar um pronome relativo, veja a oração que ele introduz. Caso nessa oração haja um termo que peça preposição, tenha o cuidado de colocá-la antes do relativo, tá? Agora que você entendeu do que se trata, eu vou errar de novo e você vai conseguir ouvir o meu erro agora. Quer ver? Olha que legal. Ó, preste atenção, tá? Entendeu o erro aqui? Vou errar de novo, hein? Vocês são pessoas que eu confio. Vocês são pessoas que eu confio. Tá errado, não tá? Porque quem gosta, gosta de alguma coisa. E quem confia, confia em. Então, vocês são pessoas em que eu confio. Tudo certo, pessoal? Tranquilo? Apesar de vocês serem pessoas em que eu confio, vou errar de novo, hein? Vocês falam coisas que eu não concordo. Vocês falam coisas que eu não concordo, tá errado, não tá? Devagar. Quem gosta, gosta de. Quem confia, confia em. E quem concorda, concorda com. Só que vocês falam coisas com que eu não concordo. Entendeu? Você tem que analisar a oração com calma para perceber se há um regente que pede a preposição a, tá? Olha só que frase gostosinha de falar errado e a forma correta é que vai ficar estranha para você. Eu falo assim, ó, ontem eu vi a menina que você era apaixonado. Ontem eu vi a menina que você era apaixonado, está errado, porque apaixonado pede preposição. Quem está apaixonado por. Então, ontem eu vi a menina porque
ou por quem, porque é uma menina, né? Você estava apaixonado. Entendeu? Então, quando você vira um pronome relativo, repare se há algum termo ali que pede preposição, tá? Beleza, pessoal? Como nós não temos muito tempo, eu vou recorrer direto a uma estratégia com você, tá? Mas você tem que usar. Se não usar, você vai quebrar a cara, beleza? Preste atenção, ó. A estratégia para empregar a preposição antes do relativo funciona assim. Veja bem, olha só. Eu comprei o livro que o professor Geraldo tinha feito elogios. Eu comprei o livro que o professor Geraldo tinha feito elogios. Eu comprei o livro que o professor Geraldo tinha feito elogios. Eu quero muito descobrir qual vai ser a preposição que eu vou colocar aqui, tá? Olha quem está aqui, pronome relativo, tá? A estratégia para descobrir a preposição que rege o pronome relativo é uma técnica bastante simples. Dá um trabalhinho, tá? Dura mais ou menos 1 minuto, tranquilo? Dá um trabalhinho. Consiste em você fazer o seguinte, ó. Você vai pegar o antecedente do relativo, que no caso aqui é o livro, né? Você vai pegar o antecedente do relativo, que é o livro aqui. Tudo bem, pessoal? Peguem o referente do relativo, que é o elemento anterior, que é o livro aqui. Pega este elemento aqui, por favor, vai lá para o final da oração adjetiva e põe este termo lá. Tá vendo? Eu botei livro lá, tá legal? Para ficar mais legal e mais fácil, você vai colocar aqui um pronomezinho indefinido. Você vai colocar certo livro, tá? Então, pega a palavrinha que está ali, acrescenta certo, certa, certos ou certas e bota lá no final, tá? Estamos indo bem? Tranquilo? Próximo passo, desenhar um coração. Aí agora você vai, com calma, por favor, ler a frase a partir do quê? Tranquilo? Você vai ler a frase a partir do quê? Até chegar a certo livro, tranquilo? Vai aparecer uma preposição dentro daquele coração. A preposição que aparecer lá, você bota aqui. Entendeu? Vou ler a frase para você com calma, tá? O professor Geraldo tinha feito elogios certo livro. Apareceu uma preposição aí, não apareceu? Tem que aparecer, tá? O professor Geraldo tinha feito elogios certo livro. Conseguiu, pessoal? Posso perguntar? Qual a preposição que você coloca aqui? Fala aí. A. O professor Geraldo tinha feito elogios a certo livro. Quando alguém faz um elogio a, tá? Não seja sexta série ano e fique olhando para o verbinho para descobrir a preposição, porque nem sempre é o verbinho que pede a preposição. Quem pede a preposição aqui, por sinal, é a palavra elogio, não é o feito, entendeu? Porque quem faz elogios a, entendeu? Eu não faço elogio você, eu faço elogio a você. Pega aquele a, vem aqui, põe e 10 mil reais. Entendeu? Ó, eu comprei o livro a que o professor Geraldo tinha feito elogios, tá? Entendeu a questão? Professor, faz de novo aí, fazer 3 vezes. Olha só, há muitos amigos que a vida nos mantém distantes. Há muitos amigos que a vida nos mantém distantes. Há muitos amigos que a vida nos mantém distantes. Eu quero muito descobrir qual vai ser a preposição que eu vou colocar aqui, tá? Amigos, tá? Presta atenção. Traz para cá, por favor, e ponha certos amigos. Bota aquele coraçãozinho bonito. Lê a frase a partir do que a preposição aparece aqui, tá? Respira, hein? A vida nos mantém distantes certos amigos. Não apareceu uma preposição aí? Tem que aparecer, senão a frase fica em russo, né? Para ficar em português, você tem que botar uma preposição aqui, não tem? Posso perguntar qual foi? Fala para mim. A vida nos mantém distantes, fala aí, de certos amigos. Você pega este de e põe aqui, ó. Há muitos amigos de que a vida nos mantém distante, tá? Entendeu a questão, pessoal? Então, pode ser que na prova caia uma frase mais simples. Aqui eu peguei pesado. Mas na prova, frases simples ou complexas, use essa estratégia aqui, tá? Para que não haja problemas, tranquilo? Não fica tentando matar pelo verbinho, não. A regência da oração vai determinar isso aí. E nem sempre é o verbo que pede preposição, tá? Olha aqui, ó, preste atenção. Eu falei com você que assim, o aluno que dá mais trabalho é aquele cara que guarda a informação em lapsos. É aquele cara que eu brinco, é o cara que acha que a vida é a sexta série, entendeu? Aí ele quer matar essa questão de regência com pronome relativo usando métodos da sexta série. Ó, há poucos amigos que podemos confiar nossos segredos. A banca quer que você diga a preposição que vai entrar aqui, ó. Tá vendo? Eu vou te falar o que o nosso concorrente vai fazer, tá? Preste atenção. Ele acha, o trouxa, que quem determina a preposição é o verbo. Sempre. Ele acha que é sempre o verbo, tá? O que o trouxinha faz? Ele vem aqui e pega o verbinho confiar. Já pegou? Já errou. Ele pegou o verbo
E porque pegou o verbo certo, ele já errou. Ele pensa assim, quem confia, confia, já errou, viu? Quando você faz esse pensamento gostosinho aí, você vem aqui e bota rain. Quem confia, confia rain. Aí você bota rain aqui, não bota? Porque, eu confio rain em você, né? Eu confio rain em Deus. O cara pensa rain, bate um rain ali, ó. Agora vem você, meu orgulho, que vai fazer como eu propus a você que fizesse. Pega a droga do referente, amigos, e bota aqui, cara, certos amigos. Perder uma questão porque você subestimou o CESP é bobagem, cara. Nunca subestime o CESP, tá? Faz as questões como elas devem ser feitas. Lê a frase a partir do que, por favor? Com calma, tá? Podemos confiar nossos segredos certos amigos. Reparou como não é rain? Reparou? Podemos confiar nossos segredos, fala aí, a certos amigos, entendeu? O concorrente bota rain ali, porque quem confia, confia rain, entendeu? Ele acha que a vida é a sexta série. Eu confio rain em você. Há poucos amigos a que podemos confiar nossos segredos. O nosso concorrente desconsidera a polissemia da linguagem. Ele não sabe que confiar pode ter preposições diferentes de acordo com o contexto. Sim, pessoal, eu confio em vocês. E é porque eu confio em vocês que eu confio os meus segredos a vocês. Entendeu? Então, cuidado, tá? Para matar essa questão, você tem que fazer negócio com responsabilidade. Não pode sair chutando, não, tá? Hoje à noite, quando você for fazer questões de relativo, isso vai aparecer muito frequentemente lá. Isso nem é pronome relativo, isso é regência, na verdade, né? Mas quando nós chegarmos à regência, eu retomo essa questão com você, tá? Mas como você vai encontrar hoje à noite, porque eles misturam tudo lá, é importante que você saiba isso aí, beleza? Tira uma foto aí, por favor. Geralmente eles pegam uma frase original, propõem a troca da frase por um termo que não pede preposição e não mexe na preposição lá. E ninguém nota o erro, entendeu? Você tem que ter cuidado. Vou colocar no quadro uma questão que envolve isso aqui, brincando de sentido e correção, tá? Só para ratificar o que você já aprendeu. A vantagem de eles liberarem as questões antes de você poder pagar é porque quando você faz a inscrição, não liberam na hora o uso não, né? Tem que esperar o cartão de crédito liberar, umas coisas assim, né? Então você pode usar durante esse período aquelas 10 questões gratuitas lá. Sem contar uma coisa, tá? Pegou uma questão lá, tem certeza de que a resposta é aquela, não clica na resposta, que você não vai gastar um trunfo, entendeu? Deixa para as questões que você tiver dúvida, tá? Oi? Está aprovando na hora? Maravilha, maravilha, então. Então façam hoje, pessoal, façam hoje, tá? O preço vai dar em torno aí de, sei lá, R$20 por mês, assim, no máximo. Faz um plano anual, tá? Faz um plano anual. Porque, olha só, o ano passado foi um ano horroroso, não foi? Em todos os aspectos. Este ano vai melhorar. Consequentemente, tendo este ano aqui melhorado, faz um plano anual, por quê? Você vai ter várias provas este ano para fazer. Professor, mas o meu sonho é a Polícia Federal, Polícia Federal. Tá, vai que você não consiga agora. Você entra para uma coisa legal também e espera a próxima, entendeu? O que acontece muito para concurseiro é mirar em uma coisa e acertar na outra. E muitas vezes a outra coisa que você acerta é melhor do que a primeira, entendeu? O cara vai se preparar para o TJ pra caramba, aí não passa e passa para o DPA para ganhar mais. Entendeu? Acontece muito aqui, vocês sabem disso, isso acontece com muita frequência, né? Ou então o cara é chamado primeiro para o outro do que aquele para o qual ele estudou mais, né? Pode acontecer, tá? O que você não pode fazer é desistir, você tem que estudar até passar. Primeiro, reconheçam aqui, CESP, reconhece, por favor, que a troca da oração de cima pela oração de baixo vai manter o mesmo sentido. Não, olha só, o ministro defende uma teoria que todos criticam, o ministro defende uma teoria que todos fazem críticas. Cara, é inegável que o sentido se mantém. É bem provável que o CESP, para te sacanear, proponha a troca da oração que todos criticam, porque todos fazem críticas, tá? Isso manterá o sentido. Sabe aquele nosso concorrente que acha que vai matar as questões com interpretação? Ele fala que está certo. Ele acha que trocar que todos criticam porque todos fazem críticas mantém a correção gramatical. Porque ele pensa assim, cara, se eu estou criticando alguma coisa, eu estou fazendo críticas a alguma coisa. Cara, e ele está certo, o sentido é o mesmo. É interessante que para chegar a esse raciocínio, ele montou uma frase que deveria ajudá-lo a perceber que fica errado. Porque eu critico você, mas eu não faço críticas a você. Eu critico você, mas eu não faço críticas a você. Reparou qual é o problema? Eu critico você, mas eu faço críticas a você. Entendeu qual é o problema? Então, veja bem, como é que você poderia perceber isso aí usando a nossa estratégia? Teoria. Eu vou colocar teoria no final das duas, tá, pessoal? Ó, teoria. Tem que botar certa teoria para ficar mais fácil, tá? Certa teoria. E aqui também, certa teoria. E ainda vou colocar o meu coraçãozinho para tudo ficar mais fácil na nossa vida.
Beleza, agora é só ler a frase a partir do que você nota a diferença. O coração de cima fica vazio, não fica? Todos criticam certa teoria. Todos criticam certa teoria. Então, aqui não vou colocar nada. Todos criticam certa teoria. Agora, olha o de baixo. Todos fazem críticas certa teoria. Aí faltou alguma coisa, não faltou? Todos fazem críticas, fala aí, a certa teoria. Então, para trocar a de cima pela de baixo, eu tenho que colocar a preposição a aqui. Tá? Entendeu qual é a maldade? Ele propõe a você uma troca que mantém o sentido, mas que afeta a correção gramatical. Eu não gosto de explicar muito gramaticalmente no primeiro dia, não, porque muitos de vocês não sabem o que é verbo transitivo direto, substantivo de base relativa e tudo mais. Sinceramente, nem tem que saber, eu não expliquei. Vou fazer um breve comentário, tá? O verbo criticar é um verbo transitivo direto, ele não pede preposição. Eu critiquei você, eu critiquei João, eu critiquei José. Tranquilo? O problema é que o substantivo crítica, que não é verbo, crítica é substantivo. Ele é um substantivo de base relativa, ou seja, ele é um substantivo que pede complemento. Se eu disser para você que eu critiquei, você pergunta quem? Mas se eu disser que eu fiz uma crítica, você pergunta a quem? Reparou a diferença? Quem faz críticas a. Por isso que a preposição a aqui vai ser necessária, tá? Tudo bem? Bom, vamos fechar os relativos aqui rapidinho? Ó, vou matar com você o pronome relativo onde. O que nós já sabemos sobre o onde é que você não pode fazer isto aqui. Preste atenção, ó. Há momentos onde tudo é dor. Quando eu falo que há momentos onde tudo é dor, errei, não errei? Porque o onde só pode ser empregado em referência a lugares, tá? O onde, pessoal, o onde é bem tranquilão, Basicamente, basta saber isso, ó, que ele não pode fazer menção a termos que não sejam locativos, tá? Preste atenção, por favor. O que você tem que saber sobre o onde? Duas coisas legais, ó. Há regiões, agora sim, região é um lugar, concorda? Região é um lugar, tá? Ainda assim caminha sem medo. Agora que você percebeu que regiões é um lugar, eu vou criar uma outra dificuldade, que é aquela clássica dificuldade que as pessoas têm na hora de escolher o onde e o aonde. Aí preste atenção, por favor. Há regiões onde ou aonde ainda se caminha sem medo. Não precisa responder não, espera um pouquinho que eu vou explicar. Há regiões onde ou aonde ainda se caminha sem medo. Tá? Eu vou criar uma outra situação para você. Olha aqui, ó. Vou repetir. Há regiões, lugar de novo, tá? Não convém levar crianças. CESP, eu quero muito descobrir em qual das lacunas eu vou colocar onde e aonde, tá? Em qual das duas lacunas eu vou colocar onde e aonde. Eu sei que é meio decepcionante saber isso, mas aquele macete de paradinho ou movimento, cara, pelo amor de Deus, isso aí só no jardim de infância funcionava, tá? O nosso concorrente, ele vai usar o macete do paradinho com movimento. Se você nunca ouviu esse macete, Jesus ajudou você. Mas alguns de vocês ouviram essa bobagem, não ouviram? Se estiver parado é onde, se estiver em movimento é aonde. Esquece essa bobagem, tá? Sabe por quê? O nosso concorrente conhece esse macete aí. Se estiver paradinho é aonde, se estiver mexendo é aonde. Já viu essa bobagem já? Então, olha só, o nosso concorrente, ele vai fazer aqui, ó, há regiões ainda se caminha sem medo. Na primeira ele já erra, porque ele pega o verbinho, ó, caminhar, opa, está caminhando, está se mexendo. Ele mete um aonde aqui, sabe aquele aonde gostoso? O cara sai, abraça a mãe, passei. Temos um PRF na família já. Caiu aonde na prova? Estava caminhando, estava se mexendo. Eu meti um aonde lá, ó. Não faz isso não, tá? Quem determina emprego de onde ou aonde não é movimento. Quem indica emprego de onde ou aonde é a indicação de um destino. Entendeu? Quem indica se você emprega onde ou aonde é a indicação de um destino e não o movimento. Quando você caminha, você não está indicando um destino aqui não. Você está dizendo que está em movimento, sim, de fato, mas não indicando um destino. E para saber se você indica destino ou não e, consequentemente, emprega onde ou aonde, eu vou recorrer a mais um macete, tá? Bem parecido com o que eu expliquei para você aqui, ó. Tá vendo? Bem parecido. Só que eu vou usar um nome de lugar. Eu boto Paris aqui no curso. Se você quiser colocar Vila de Cava, serve. Quero botar Corumbá, fica à vontade, tá? Mesquita, Miguel Couto. Bota o bairro onde você mora lá. Tá, professor, eu moro em Jaceruba. Bota Jaceruba, então. Bota o nome de lugar de que você mais gosta na vida, tá? Bota o nome de lugar aqui, bota aquele coraçãozinho clássico, para perceber
o que a regência das frases fará com você? Lendo a frase a partir da lacuna, você percebe que nestes corações aqui entrarão preposições diferentes. Em uma delas entrará a preposição a, em outra entrará a preposição em. Tudo bem? É isso que vai determinar se você emprega onde ou aonde, não essa bobagem de movimento ou sem movimento, tá? Leia a frase a partir da lacuna, por favor, para que você me diga em ou a, em ou a, em ou a, tá? Pode ser? Em ou a. Ainda se caminha sem medo a Paris ou em Paris? Fala. Em Paris. Colocou em aqui? Pode colocar um onde aqui sem medo, tá? Beleza, pessoal? Ó. Não convém levar crianças em Paris ou a Paris? Vai. A Paris, pode colocar um aonde aqui, sem medo. Entendeu? Se apareceu em, você bota onde. Se apareceu a, você bota aonde, tá? Não é movimento ou sem movimento, porque caminhar tem movimento, beleza? É indicação ou não indicação de um destino, é isso que você leva em consideração, tá? Até aí tudo certo? Beleza. Para o CESP, essa informação beira a irrelevância, porque o CESP não liga muito para isso, não. O que ele pode fazer é propor a você a troca de um pelo outro, só falar que não, porque nunca vai dar certo. Agora, sabe o que cai muito na prova? Um detalhe que eu comentei com vocês lá no início do relativo. Lembra que eu falei que o que era universal? Lembra que eu falei que o que era universal? Significa que você pode trocar o onde pelo que, sabia? Você consegue trocar este onde aqui, ó, pelo que. Você consegue botar um que aqui e um que aqui, só que com um detalhe. E nesse detalhe, Paris volta a salvar sua vida. Porque para trocar onde e aonde, ou de onde pelo que, você bota o que, mas antes do que, você tem que colocar a mesma preposição que você colocou antes de Paris ali, ó. Reparou? Ou seja, você pode trocar o onde por em que e pode trocar o aonde por a que. Tá? É bom falar sempre, né? Você sempre poderá trocar o pronome relativo onde por em que, cara. Sempre, se for relativo, tá? Você sempre poderá trocar onde por em que. Agora, cuidado com a inversão da informação, tá? O fato de você sempre poder trocar onde por em que não quer dizer que você pode trocar em que por onde. Professor, estou cansado. Para com esse negócio aí que minha mente está cansada. Vamos lá. Sabe a rua onde você mora? Você poderia falar que é a rua em que você mora. Sabe o castelo onde você viveu? Pode ser o castelo em que você viveu. Sabe a escola onde você estudou? Pode ser a escola em que você estudou sem nenhum problema. Agora, eu vou inverter, tá? Sabe aquela pessoa em que você confia? Você não pode falar que é uma pessoa onde você confia, entendeu? Trocar o onde pelo em que? Beleza, trocar o em que pelo onde quase nunca. Entendeu? Você tem que ter cuidado com essa inversão da informação aí, tá? Tudo bem, pessoal? Tira uma foto aí, por favor, rapidinho. Eu vou fechar o relativo rapidinho, só para que você possa em casa à noite se divertir com pronomes relativos, tá? Só para garantir que eu não esqueça, pessoal, dá uma olhadinha aqui, por favor. Vou colocar quais são os tópicos da sua diversão hoje à noite, tá legal? Preste atenção, ó. Se você procurar no que concursos, eles têm um tópico chamado coesão e coerência, tá? Coesão e coerência. Dá para fazer já bastante coisa, mas não tudo, porque a coerência envolve o emprego das conjunções que eu ainda não expliquei. Prefiro que você faça uma coisa um pouquinho mais direcionada, tá legal? Faz assim, ó. Vá ao que concursos e coloque lá, por exemplo, pronomes relativos. Tudo certo? Aí ele vai colocar aqui, ó, orações subordinadas adjetivas. São aquelas restritiva e explicativa. Sabe o que vai acontecer? Quando você falar assim, ó, vou fazer 50 questões de relativos, tá? Você faz 50 questões, beleza. Quando você passar, quero fazer 50 questões de orações adjetivas, a maioria das questões que você fez ali vão aparecer embaixo de novo. Aí você pula aquela. Entendeu? E completa 50, ou seja, acaba não fazendo 50 de fato de orações adjetivas. Como são assuntos concatenados, a mesma questão aparece nos dois assuntos, entendeu? Aí olha só, como nós temos aí 2 semanas de folga até a nossa próxima aula, você pode colocar, por favor, pronomes demonstrativos também. Pronomes demonstrativos também, tá? E aí, preste atenção. Vá ao Instagram do Sejures, procure no IGTV, tá? No IGTV, porque eu quero que você dê uma antecipada no negócio que eu ainda vou explicar aqui na sala. No dia que eu for explicar, você finge que não viu a live e começa a acertar tudo para ficar surpreso, tá? Porque eu vou esquecer que eu mandei você ver. Então, olha só, você vai procurar o IGTV e vai procurar uma live em que eu explico modalidades textuais, tipologia textual, tá?
Se não me engano, há 2 ou 3 aulas dessa no IGTV do Sejures, que eu gravei na época das lives lá, sabe? Recebi lá explicando texto injuntivo, dissertativo, narrativo e tudo mais, tá? Para me matar de orgulho, você vai procurar lá no Que Concursos, depois de assistir esta live, que dura apenas 1 hora, tipologia textual, entendeu? Aí você se diverte com isto aqui. Isto aqui vai compreender, às vezes, a metade ou até um pouco mais da prova, pelas questões que você vai encontrar lá. Pronomes relativos, orações adjetivas, pronomes demonstrativos e tipologia textual, tá legal? Aí você fica se divertindo com isso. Pessoal, sabe quantos assuntos o CESP cobra? Assim, tradicionalmente, quantos assuntos o CESP cobra? Tradicionalmente, uns 11 assuntos. Estes 4 aqui, mais uns 6, entendeu? Estes 4 aqui, mais uns 6 ou 7. Eu chego a 15 por precaução, mas ele sempre gira em torno disso aí. Além disso aqui, você vai ter concordância, crase, regência, colocação pronominal. São matérias até tranquilas, mas nunca chega a que 15 assuntos não, entendeu? Então, se você puder, desde já, matar essas 4, você já está bem já, porque fica faltando pouca coisa, tá? Bom, olha só. Vamos fechar o cujo aqui rapidinho? Como você já sabe bastante sobre a coisa sobre o cujo, você não pode esquecer que o que você aprende com pronome relativo serve para todos. Assim como o que, o onde também introduz oração adjetiva, restritiva e explicativa, e o cujo também, tá? Olha só. Vou usar estes 2 exemplos só para você ir para casa pensando nisso. As girafas cujo pescoço é longo vêm mais longe, as girafas cujo comportamento é agressivo devem estar isoladas. O cansaço e o tempo podem ter feito você esquecer, mas eu espero muito que não, tá? As girafas cujo pescoço é longo vêm mais longe. O termo cujo faz referência a que termo neste período? Fala aí. Girafas, cara. Dá vontade de falar pescoço, não dá? O cujo sempre é anafórico, sempre faz menção a termos anteriores. Então, este cujo faz menção à girafa. Pescoço de quem? Das girafas. Comportamento de quem? Das girafas, tá? Repara que o cujo foi empregado em ambas as situações para estabelecer uma relação de posse. Posse de verdade. De quem é o pescoço? Das girafas. De quem é o comportamento? Das girafas também. Há uma relação possessiva aqui, reparou? Em que hipótese eu poderia colocar o artigo aqui? Nunca, de jeito nenhum, nem em cima, nem embaixo, tá? Agora, o cujo me traz uma vantagem, ele sempre é relativo. Não há como o cujo pertencer a outra classe. Como o cujo sempre é relativo, as orações que ele introduz são sempre adjetivas, tá? O último esforço cerebral de vocês aqui no Sejures hoje, para ir para casa, tomar um todinho e fazer umas questões, é me dizer qual das duas tem que ter vírgula, cara. Qual das 2 orações tem que receber vírgula? Não esquece que recebe vírgula a explicativa, aquela que traz uma informação inerente e óbvia, tá? Para garantir que você acerte, vou desenhar uma girafa para você, ó. Eis aqui uma girafa, tá? Entendeu a minha pista? Beleza. Qual daquelas 2 orações traz uma característica inerente e óbvia a todas as girafas? A primeira ou a segunda? Vai. A primeira, toda girafa tem pescoço longo, reparou? Toda girafa tem pescoço longo, então as vírgulas aqui são obrigatórias. As girafas cujo pescoço é longo, vêm mais longe. É como se eu dissesse que elas vêm mais longe porque o pescoço é longo. Entendeu? Agora, as girafas cujo comportamento é agressivo devem estar isoladas, você entende que a girafa é um bicho tranquilão, está sempre na dela lá. De vez em quando, uma fica agressiva. E essa agressiva, só essa, é que deve estar isolada. Entendeu? Então, aqui eu tenho explicação e aqui eu tenho restrição, tá? Vocês têm já tudo para se divertir hoje à noite com questões daqueles assuntos ali, tá? Tira uma foto daqui, principalmente, para que vocês possam fazer as questões em casa, tá? Tchau, pessoal. Boa tarde a todos aí.